Bom dia, meninas. Tudo bem? Tô descabelada aqui. Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem a semana. Tudo bem, Marta? Bom dia, tudo bem? Então tá bom. Nós vamos começar hoje a aula número 2 do módulo 4. O módulo 4 é avaliação no ensino híbrido. E a aula 2 desafios da avaliação no ensino híbrido. Então, eu vou explicar quero passar alguns recadinhos para vocês. Nessa aula, o compartilhamento será somente no final. Então, eu vou pedir para vocês deixarem as câmeras, os microfones desligados, para que possa fazer a gravação certinha, compartilhando os PowerPoint, tudo bonitinho. Por que disso? Porque agora pela manhã, quem vai dar a aula será a professora Lília, que deu a semana passada, né, que faz parte da equipe do núcleo de avaliação. E na parte da tarde, nós teremos uma convidada, que será a professora doutora Eric Zednick. Ela também vai falar sobre o mesmo assunto. E uma aula vai complementar a outra. Então, nós vamos combinar assim. Qual será a atividade dessa semana? Vocês que estão agora de manhã assistindo a aula com a professora Lília, durante a semana vão assistir a aula que será gravada na parte da tarde com a professora Eric Zednick. E quem assistir a aula à tarde, durante a semana, vai assistir a aula com a professora Lília, porque, como eu disse, uma aula vai complementar a outra. Fora isso, nós fizemos um levantamento dos cursos, né, do curso de vocês cursistas que estão participando, tudo. Então, nós vamos deixar aberto todas as atividades. Então, você que não conseguiu fazer uma atividade, que perdeu, que fechou antes de você ter conseguido digitar lá as suas contribuições, busque o que você tem atrasado para poder participar. Por quê? Nós vamos deixar aberto até o final do mês, para que vocês possam complementar, né, completar todas as atividades, para que possa receber o certificado. Em relação ao certificado, normalmente, alguma pessoa perguntou se ia conseguir ainda colocar esse ano tudo, né? Normalmente não consegue. Quando a gente estava falando de presencial, não conseguia, né? Porque geralmente abria para entregar lá no DE antes, né? Encaminhar antes da data que saíam os certificados. Porém, esse ano, como está na questão online, pode ser, tá, meninas? Não estou falando que vai acontecer. Pode ser que dê tempo de entregar esse ano, mas não é garantido. Então, eu vou falar para vocês, talvez não contar com esse certificado. Por quê? Porque... Olá, professores, sejam muito bem-vindos. Olá, professores, a aula 2
do módulo 4. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os desafios da avaliação no ensino híbrido. Vamos compartilhar agora os objetivos da nossa aula. Os objetivos da nossa aula é conversar um pouquinho sobre o que são avaliações online, as tecnologias digitais de informação e comunicação e o processo de aprendizagem, desafios da avaliação no ensino híbrido, ferramentas e estratégias. Vamos conversar um pouquinho e iniciar falando sobre a ampliação do olhar frente à metodologia do ensino híbrido. Tanto nos modelos tradicionais de ensino, quanto em novos modelos, considera-se que a avaliação é um ponto crucial. E, além disso, o ensino híbrido apresenta-se como uma nova forma de se observar a avaliação ao inserir diferentes recursos tecnológicos que facilitam a aprendizagem do estudante. Diante disso, o ensino híbrido apresenta-se como uma nova forma de se observar a avaliação, pois esse modelo permite a inserção de diversos recursos tecnológicos, que podem facilitar a aprendizagem do estudante. Como vimos anteriormente, a avaliação é um processo que não pode ser excluído do processo ensino-aprendizado. Ela está dentro, ela está inserida, ela é fundamental para que esse processo ele tenha êxito. Nesse encontro hoje, então, nós veremos de que forma esses recursos podem permitir a aprendizagem seja mais personalizada e como a avaliação assume um caráter de ferramenta que ajuda no cumprimento dos objetivos educacionais e como vai auxiliar o estudante no processo de aprendizagem, e não somente como uma forma de dar continuidade ou não aos estudos, mas sim como também nós vamos encarar os desafios para implementar e desenvolver esse tipo de avaliação. Hoje em dia, papel, lápis, caneta não são mais os únicos recursos, os recursos exclusivos para a realização da avaliação. Podemos utilizar a tecnologia para facilitar novos e distintos modelos de avaliação, como sistemas de cooperação ou registros individuais, formas variadas de entrega e apresentação. Percebemos que o novo uso da avaliação pode facilitar todo esse processo de mediação, como uma etapa de relação de ensino e seja utilizada verdadeiramente como uma forma de verificar lacunas no processo de aprendizagem e que possam ser vivenciadas de uma maneira a fim de sanar essas lacunas, essas dificuldades. Mas o que são essas avaliações online? Quando a gente fala de avaliações online, que tipo de definição nós podemos entender que se enquadra dentro desse contexto? Vamos considerar, então, na aula de hoje, que avaliações online podem ser e são avaliações realizadas com o objetivo de diagnosticar, avaliar, medir, testar, sondar, exercitar e ou documentar o desempenho acadêmico, o processo da aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades ou as necessidades educacionais dos alunos, com a finalidade de acompanhamento, tomada de decisão e intervenções futuras, tendo como suporte ferramentas avaliativas digitais e a internet. As avaliações online podem acontecer tanto no contexto presencial quanto à distância. Dito isso, nós podemos observar o quê? Que as avaliações online, elas não são exclusivamente
do contexto da educação remota ou híbrida. Ela pode acontecer, inclusive, em contexto de educação presencial. E diante de todas essas mudanças que a gente tem vivido, em especial, principalmente por conta da questão da pandemia, é quase que inevitável de nós buscarmos novos caminhos e utilizando a própria ferramenta tecnológica e digitais como um instrumento para fazer esse processo avaliativo. A avaliação deve buscar evidências de uma aprendizagem significativa junto ao movimento híbrido de ensino. Da mesma maneira, a avaliação deixa de ocorrer apenas em um ponto no fim do percurso e passa a ocorrer ao longo do processo. Seus resultados deixam de ter um caráter punitivo, como a gente já viu nas outras aulas, que ao longo dos anos ela já perdeu essa característica e uma concepção nova de avaliação surgiu e passa a prestar informações que vão auxiliar o professor a intervir na trajetória de aprendizagem do estudante, para que ele tenha mais sucesso. Diante desse cenário, nós nos perguntamos, então, realmente, como as tecnologias digitais de informação e comunicação e o processo de aprendizagem podem trabalhar juntos, como eles andam junto dentro desse contexto. E apesar do surgimento de muitos novos softwares, aplicativos, plataformas digitais, é relevante compreender que essas mudanças na educação acabam sendo mais lentas do que nós gostaríamos. E, sobretudo, quando se trata da inclusão desses tipos de tecnologias digitais de informação e comunicação dentro da sala de aula. A gente precisa considerar o quê? As dificuldades que estão relativas a todo esse processo, que muitas vezes são de investimento dessas tecnologias, de internet que seja eficiente e rápida, inclusive do corpo docente, dos professores, como eles lidam com a inclusão dessas novas tecnologias, eles estão capacitados, eles estão recebendo uma formação para usar essas tecnologias, como eles podem ser auxiliados dentro desse processo. E muitas vezes também diante das próprias especificidades da comunidade escolar. Então, aquele grupo escolar, ele tem acesso, os alunos conseguem usufruir desse tipo de tecnologia fora do contexto escolar. Como a escola pode estar mediando esse processo? Como nós podemos avaliar até que ponto os alunos vão conseguir utilizar esses recursos? Então, essas dificuldades, realmente, elas estão, esses desafios, para que eles possam ser o quê? Transpassados. Como nós podemos melhorar esse tipo de acesso e como nós podemos fazer com que isso chegue aos alunos e facilite, de fato, o nosso trabalho docente e seja realmente algo que vai agregar a nossa prática. Então, eu só consigo mensurar isso à medida que eu vou conhecendo o meu público, à medida que eu conheço a escola que eu trabalho, eu tenho afinidade com aquele grupo e eu consigo mensurar isso, inclusive com os meus alunos. Porque senão a gente já viu isso anteriormente, a gente vai voltar a conversar sobre isso. Acabam sendo recursos que vão se tornar obsoletos porque não são usados e muitas vezes acabam não sendo utilizados da maneira adequada dentro da sala de aula e acabam ficando como se fosse um adendo, né? Eu vou fazer essa aula e acabo colocando aquele recurso, mas não que ele está integrado a esse processo. Diante desse cenário atual que nós temos hoje, realmente não tem como a gente não pensar que essa afirmação que a professora Zednik nos trouxe, ela é real, porque infere-se que na educação, assim como nas outras áreas, tudo que puder ser virtual, será. Portanto, o maior desafio será promover uma educação para todos, que dê conta da dimensão política, que seriam programas e projetos, da dimensão pedagógica, metodologias, currículo, da dimensão tecnológica,
cultura digital, pensamento computacional e, ao mesmo tempo, uma educação singular, que faça sentido para cada sujeito. Então, dentro desse conceito, nós já temos vivido isso, essa afirmação que a professora trouxe, porque não só na educação, mas em outras áreas, todas as áreas, de alguma forma, já estão sendo muitos serviços apenas, inclusive, virtualmente, online. Então, às vezes, nós pensamos assim, por conta da pandemia, essa situação, nós estamos utilizando as tecnologias dentro da sala de aula, mas quando voltar tudo ao normal, passar a pandemia, nós vamos voltar ao tradicional, sem o uso dessas ferramentas. Mas eu acho, assim, que isso, de alguma forma, parece um pouco ingênuo pensar dessa forma, porque não tem como a gente pensar que, de alguma forma, tudo isso não vai ser incorporado às nossas práticas, à nossa maneira de fazer escola. Então, na verdade, isso já está sendo incorporado. Então, já que já está sendo incorporado, de que forma nós podemos pensar como escola, como professor, quais maneiras, tanto nas questões políticas, pedagógicas e tecnológicas, para que isso se torne uma educação personalizada, uma educação que vai trazer resultados, assim, significativos de forma individualizada. Como nós podemos fazer o uso dessas ferramentas a fim de que nós vamos conseguir potencializar o ensino. Uma das bases do ensino híbrido é o estudante avançar pelo domínio. E este é o principal objetivo da avaliação. Então, a gente precisa colocar o educando, o estudante, como ser ativo dentro desse processo, apresentando, produzindo, gravando, para coletar o máximo de evidências possíveis a respeito do seu desenvolvimento. Então, o uso dessa tecnologia não é só do professor para o aluno, mas do aluno para o professor, do aluno para o aluno, e dessa troca, quando ele se vê protagonista dentro desse processo de aprendizado com o uso das tecnologias. Então, o que é preciso? Torna-se importante a gente conceber o ato avaliativo na intenção de que os estudantes consigam compreender o que estão aprendendo e de que forma estão se desenvolvendo. Então, além disso, eu preciso dar um retorno, um feedback contínuo dos saberes que estão sendo trabalhados, das aprendizagens, tanto nos momentos presenciais como nos momentos online, no sentido de compreender a melhor forma que esse estudante elabora esse conhecimento. Então, de que forma melhor ele aprende? Esse estudante, eu percebo que ele aprende melhor quando ele faz atividades de cooperativas, ou então com vídeos, atividades gamificadas, ou então na leitura de texto, na resolução de situações, problemas. À medida que eu vou definindo isso, vou personalizando, vou conhecendo melhor o meu aluno, eu posso fazer o quê? Que a avaliação consiga trazer os resultados de uma forma precisa e eficiente. Só que para tudo isso acontecer, o que eu vou precisar? Eu vou precisar fazer o planejamento, o meu planejamento, o seu planejamento, professor, deve estar sustentado por uma teoria de aprendizagem, que dê suporte à sua ação educativa. Então, para que eu possa pensar que tipo de estratégia, que tipo de procedimento eu vou usar, tem que ter uma intencionalidade. Então, quando eu me refiro a avaliar, eu preciso ter uma intencionalidade do meu objetivo, como eu vou avaliar, com que recursos eu vou avaliar. E realmente é um desafio para nós, tanto é que nós podemos ver agora nesse próximo slide, que Silvio Santos destaca o quê? Na verdade, eles advertem, se não quiser repetir os mesmos equívocos da avaliação tradicional, terá de buscar novas posturas, novas estratégias de engajamento no contexto educacional. Então, o que eu entendo com isso? Que o redirecionamento das práticas pedagógicas que potencializam as propostas criativas deve ser feito dentro desse processo da construção do tipo de avaliação que eu vou fazer. Porque daí, o que vai acontecer? Eu vou potencializar propostas criativas que vão favorecer a avaliação de forma articulada, buscando o quê? Evidenciar as necessidades do meu aluno dentro de uma proposta que vai trazer
engajamento para ele, que vai fazer com que ele participe, porque muitas vezes dentro desse ensino híbrido, remoto, para o aluno, às vezes fica cansativo, maçante, ele pensa, o meu professor não está vendo, mas à medida que eu trago propostas de avaliações que vão sair desse contexto tradicional e vai fazer com que ele seja protagonista desse processo, inclusive dentro desse processo avaliativo, isso vai trazer um novo olhar para esse estudante, vai trazer uma postura mais de tomada de decisões. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu estou trazendo um aplicativo, um jogo, um recurso computacional, só que, na verdade, está partindo do professor e não do aluno. Então, o professor é que está fazendo uso dessa tecnologia e não o educando, não o aluno. Então, na verdade, a gente tem que pensar que tipo de ferramenta que, na verdade, o protagonista dessa utilização seja o meu aluno, para que ele possa ter o quê? Um engajamento maior dentro desse contexto. Então, dentro do ensino híbrido, tão importante quanto desenvolver estratégias avaliativas que vão me mostrar, que vão conseguir mensurar de forma eficaz o quanto e como esse aluno está aprendendo, conseguir a escolha planejada e intencional dessa ferramenta vai garantir o sucesso desse processo. Então, dentro desse contexto, eu trago para vocês agora alguns desafios que nós vamos pensar, um pouquinho conversar sobre eles. O primeiro desafio que eu apresentei para vocês é a desconstrução da ideia de avaliação como atividade fim. Quando eu falo sobre isso, na verdade, nós estamos pensando o quê? Compreender que a avaliação é um processo e não se destina apenas à composição de notas para aprovação de estudantes. Esse conceito, a desconstrução desse conceito, na verdade, nós já estamos trabalhando desde o módulo 1, né? Onde nós percebemos que a avaliação é um processo. Então, dessa forma, eu preciso tornar o processo avaliativo uma prática contínua, processual, cotidiana e não apenas o fim, uma coisa pontual. Significa que o professor tem que fazer o quê, então? Estimular os estudantes a desenvolverem diferentes atividades para ter um diagnóstico constante do desenvolvimento do aluno, da turma, inclusive trabalhando, por exemplo, com debates, projetos, né, rubricas que a gente vai ver mais para frente, para que ele possa o quê? Compreender como ele, inclusive, está se desenvolvendo frente àquelas aprendizagens que nós estamos propondo, incluindo também a autoavaliação dentro desse processo. O número 2 que eu trouxe para nós aqui foi para pensarmos e conversarmos sobre a prioridade no desenvolvimento de habilidades. Então, o que acontece? A avaliação não vai ser pautada na mensuração do conteúdo. Então, essa avaliação, ela vai pensar o quê? Ela vai promover nós vamos pensar em avaliações que prezam pelo desenvolvimento das competências, das habilidades. Então, nós vamos o quê? Desafiar a utilizar ferramentas que vão contribuir para o aprendizado por meio da construção de conhecimentos práticos. Por exemplo, atividades em grupo, produção de podcast, apresentação de projetos, estação por votação. Porque assim as atividades vão se tornar o quê? Mais prazerosas. E a gente vai conseguir obter esses dados, mensurar essas habilidades, essas aprendizagens, se estão sendo desenvolvidas ou não pelos educandos. Quando nós vimos lá na questão dos modelos do ensino híbrido, quando mostra as estações, então quer dizer, eu consigo avaliar em cada estação o desempenho do meu aluno. Lembra que a gente já conversou antes, não é fazer 10 aulas diferentes, é usar recursos diferentes para a mesma aula, para o mesmo objetivo. E nós vamos ver aqui no número 3 a substituição das provas tradicionais. Então, a gente vai deixar de ter as provas tradicionais? Não. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar avaliações que vão o quê? Potencializar, baseadas em projetos, problemas,
e outros tipos de metodologias ativas que vão fazer com que os alunos participem dessas resoluções de problemas e projetos, e nós vamos verificar o quê? De que forma, na prática, eles estão conseguindo trazer esse conteúdo para o cotidiano dele. Porque muitas vezes a gente observa que tem ainda hoje muitos alunos que acabam sistematizando o conteúdo com o objetivo de conseguir resolver aquele problema de uma forma quadrada, como se aquele saber sobre aquela aprendizagem não tivesse nenhuma ligação com o cotidiano dele, com o mundo real. E, na verdade, nós observamos que quando nós trabalhamos as provas em outros formatos, de formas práticas e situações problemas, nós estamos o quê? Propondo ao aluno que evidencie a questão da aprendizagem dele na prática, dentro desse contexto social e avaliativo. Então, eles estão fazendo o quê? Estão materializando esse conceito que eles aprenderam, eles estão colocando em prática. No próximo slide, nós vamos ver um pouquinho a utilização de atividades gamificadas. Dentro dessa questão das atividades gamificadas, às vezes nós temos muitos colegas que têm um pouco de preconceito que pensam, não, jogar é só jogo, atividade gamificada é só o jogo e o fim nele próprio. Nós entendemos que, na verdade, não é assim. A atividade gamificada trabalha com o lúdico? Sim, trabalha com o lúdico. E dentro desse lúdico, ele tem a questão do quê? Do desenvolvimento progressivo dessas habilidades. Então, para ele passar para um próximo nível, ele tem que estar o quê? Ele tem que ter assimilado aquele conteúdo para conseguir avançar dentro daquela proposta. Então, é uma forma lúdica que vai fazer com que o aluno se empenhe e motive ele para poder conseguir aprender. E, além de tudo, essas ferramentas, elas também vão te oferecer dados personificados de cada aluno seu, de como ele se desempenhou, se ele teve que refazer, quantas vezes ele refez. Isso vai ser um conteúdo que você vai poder trabalhar a fim de compreender aonde estão as dificuldades do seu aluno de forma pontual. E ele vai ser também o protagonista desse conhecimento, né? Então, esse desafio vai permitir que ele coloque o quê? Na posição de aprendiz. Eles vão estar se movimentando, vai estar sendo de forma agradável e prazeroso, porque ele quer vencer, ele quer avançar o nível, ele quer conquistar as próximas etapas dentro daquele jogo, daquela gamificação que a gente vai oferecer de conteúdo. Nós vamos agora para o número 5, para que vocês possam estar verificando. Eu não sei como fazer. Na internet, gente, é um mundo, é uma gama de recursos onde você pode explorar. Então, o que acontece? Você pode explorar quais coisas vocês vão fazer dentro dessas plataformas. Então, o que acontece? Ah, não sei como mexe? Digita lá no Google como mexer nessa ferramenta. Existem uma infinidade de tutoriais para poder te ensinar como mexer naquilo. Estou em dúvida? Pesquisa. YouTube tem muita coisa também. Pesquisa para você aprender. Não precisa saber todas as ferramentas. Lembra que a gente falou isso na outra aula? Ai, mas agora eu vou ter que saber tudo. Não, ninguém sabe tudo. Mas aquela ferramenta que, de repente, você se propôs a trabalhar e você vê que é uma que vai atender bem a sua demanda, gasta um tempinho, vê um tutorial, tenta explorar melhor aquilo, para que você tire o melhor daquele recurso. Um outro desafio que eu coloquei aí é o estímulo à aprendizagem colaborativa. Então, mais do que avaliar, aprender se torna prazeroso quando é uma atividade compartilhada. Nossos alunos gostam de trabalhar de forma compartilhada, nós gostamos de trabalhar de forma compartilhada. Então, o que acontece? Quando os estudantes têm a oportunidade de trabalhar dessa forma, de forma compartilhada, essa questão da troca do conhecimento, ela faz com que esse aprendizado se torne prazeroso.
essa socialização vai acabar favorecendo. Ah, então por que é um desafio? É um desafio porque muitas vezes a gente não sabe quais ferramentas oferecer para eles, para que eles possam trabalhar dessa forma. Mas existem já gamas de ferramentas que você pode implantar no teu contexto escolar, mesmo online, para que eles possam ter esse momento de troca dentro da mesma reunião. Ah, eu estou dando uma aula online para os meus alunos, uma aula síncrona. Ah, mas eu estou dando através de uma plataforma onde ela me disponibiliza dividir em grupos todas as pessoas que estão dentro daquela aula, dentro daquela webconferência naquele momento. E elas podem ter o tempo que eu determinar sozinhas para fazer atividades e depois voltamos para o coletivo todos juntos e trocamos o que cada grupo construiu. Então, existem muitas ferramentas. O desafio é nós adaptarmos dentro desse contexto que nós estamos, e esse desafio, na verdade, parte de nós sairmos da nossa zona de conforto e buscar esses 1000 recursos. Mas esse movimento tem que ser sempre do professor? Tem que ser sempre do professor. O professor é aquele que vai ditar o ritmo da sala de aula, é aquele que vai mediar os caminhos para esse aprendizado. Vou pedir para a Érica passar para o próximo slide. Esse próximo slide, nós vamos trazer um pouquinho, 3 pontos para falar sobre estratégias. Então, tudo bem, percebi que a avaliação online pode ser usada tanto dentro do contexto do ensino remoto, um híbrido presencial, percebi que também existe uma gama de desafios, mas também existe possibilidades de eu superá-los. Percebi também que eu posso usar essas ferramentas para me aproximar do resultado assertivo do nível do meu aluno. Então, como eu uso isso na prática? Que estratégias que eu posso fazer para poder implementar isso? Uma primeira delas que eu coloquei aí como sugestão, sempre não é a última palavra sobre isso, são sugestões, essa é uma conversa para te dar um norte sobre isso, sobre esse assunto. É lógico que você está trabalhando, você já tem algumas preferências, já tem uma maneira de enxergar tudo isso. Uma dessas estratégias é elaborar uma lista de objetivos a serem alcançados em uma determinada atividade. Após avaliar individualmente todos os teus alunos, em relação a cada um dos objetivos sugeridos, conversar com cada um e dar esse retorno. Ó, eu percebi que teve isso, não teve esse feedback, esse retorno para o aluno é fundamental dentro desse processo. E esses objetivos também, por que não, passar para o aluno, ó, nós temos esses objetivos, porque o próprio aluno vai conseguir observar se esses objetivos também foram alcançados ou não. É uma outra visão que ele vai ter daquele objetivo, se ele conseguiu. Uma outra estratégia que nós colocamos aí, identificar com os estudantes a forma com que aprendem melhor um determinado conteúdo. De repente, Lília, não sei como fazer isso, eu posso fazer um questionário, eu posso fazer um bate-papo e perguntar, o que você percebeu? Coloca um conteúdo de 3 formas diferentes, por exemplo, um texto, um jogo, um vídeo, e perguntar, olha, esse conteúdo você achou que ficou mais fácil você entender de que forma? Cada um deles vai trazer diferente. Talvez tem uns que eu vou falar, os 3 jeitos foi igual para mim. Outros vão falar, não, eu só prefiro no jogo, achei que o jogo foi super legal, entendi melhor quando eu joguei. Então, quer dizer, você conhecendo o teu aluno, você vai conseguir verificar quais ferramentas ali no teu grupo de alunos que tem um resultado eficaz ou de alguma forma que vai alcançar melhor. Não que você vai trabalhar só com uma forma, não que você vai preparar 10 aulas, como a gente já falou aqui anteriormente. Não, você vai preparar gamas de ferramentas que vão trabalhar aquele conteúdo de maneiras diversificadas. Uma outra estratégia que a gente colocou aí é associar rúbricas de avaliação a esses instrumentos de avaliação diversificadas. Então, o que seriam essas rúbricas? Elas se apresentam como matrizes que sistematizam a escala de avaliação, cujos níveis são definidos por critérios que expressam essa progressão de aprendizado. A questão das rúbricas dentro da avaliação, elas estão se tornando bem
corriqueiras, elas estão ganhando um bom destaque. E como é uma coisa assim que eu acho que vale a pena a gente compreender um pouquinho melhor, eu vou pedir para a Érica colocar para nós um videozinho bem curtinho da professora também Lilian Bacchini, e ela vai falar um pouquinho, assim, 2 minutinhos para a gente entender um pouquinho melhor a questão da rúbrica. Só um minutinho, Érica, vou fechar aqui, tá? A câmera. Refletir até o momento sobre o papel da avaliação com o objetivo de personalizar o ensino. Sabemos que é possível personalizar sem o uso das tecnologias digitais. Porém, devemos analisar o quanto esses recursos podem tornar o processo mais rápido, frequente e, consequentemente, mais eficiente. Existem algumas estratégias que podemos utilizar para a avaliação que queremos compartilhar com você, como o uso de rubricas em avaliação de aprendizagem. O que é a avaliação por rubrica? Uma avaliação por rubrica, em geral, se constitui em um documento de 1 ou 2 páginas que descreve vários níveis de qualidade, de excelente a insuficiente, para uma determinada tarefa. Frequentemente, é utilizada como uma tarefa complexa, tal como um projeto de longa duração, uma redação ou um trabalho de pesquisa. Seu propósito é dar aos alunos um feedback informativo sobre seus trabalhos em andamento e dar avaliações detalhadas de seu trabalho final. Sua principal característica é que seu conteúdo é compartilhado com os alunos, para que saibam o que é esperado deles antes de ser iniciada a atividade avaliativa. As rubricas podem ser usadas para prover feedback formativo dos alunos, para dar notas ou avaliar programas. Podem ser elaboradas e realizadas sem a utilização de tecnologias digitais e são bons recursos para personalizar. Neste site, em inglês, você vai encontrar algumas sugestões para a criação de rubricas. Outras estratégias podem ser criadas por você, professor, para avaliar com o objetivo de personalizar. Lembramos que nosso objetivo não é apresentar receitas prontas, mas possibilitar reflexões para que você construa seu percurso em relação à personalização como um objetivo do modelo de ensino. Bom, a gente viu aí também um pouquinho para pensar sobre isso. É uma estratégia bem bacana. No próximo slide, vou pedir para a Érica passar, por favor. A gente vai ver um pouquinho ferramentas. Ah, tá muito pequenininho, não consigo ver, não tem problema. A gente vai disponibilizar isso para vocês lá no AVA. Nós colocamos aí algumas ferramentas que vocês vão poder, se vocês tiverem interesse, disponibilidade, pesquisar. São todas gratuitas. Talvez não todas na versão completa delas, mas em algum determinado momento ali, o recurso ela te deixa fazer de forma gratuita. Essas ferramentas de avaliação de aprendizagem podem ser distribuídas nos seguintes grupos: questionários, atividades gamificadas, rubricas, mapas conceituais, Harkness, estudo de caso e portfólio, entre outras. Dentro dessa primeiro quadro aí que nós colocamos os grupos de mapas e esquemas conceituais, mapa mental, coordenadas geográficas. Então, todas essas ferramentas vocês podem utilizar de forma gratuita dentro do trabalho de vocês. Então, vale a pena entrar, dar uma fuçada, não conheço essa, vou conhecer, vou ver como que funciona. Todas elas têm tutorial, você pode pesquisar, elas são de fácil acesso. A Érica vai passar para a próxima. Nesse próximo slide, já são um que nós colocamos lá, com o quê? Um grupo de portfólios, questionários, testes e pesquisas. Também esses todos são gratuitos, as suas versões. Existem versões com mais recursos pagas, mas também são, daí fica a critério de cada um, mas tem todas versões gratuitas, que também podem ser utilizadas para vocês. É também necessário entrar, pesquisar.
tem pessoas que preferem um, preferem outro, existem muitas outras, mas nós tentamos filtrar com base no trabalho da professora Erika Zednick, alguns do que ela sugere para vocês terem nas versões gratuitas. O próximo slide também, a Erika passa para nós vamos ver também uma lista de atividades gamificadas, rubricas, matrizes para avaliação. Também dentro do que a gente pesquisou e viu com base no que a professora Erika Zednick também sugere. Então, o que acontece? Todas essas ferramentas vão auxiliar você dentro desse trabalho. Existem, gente, uma gama infinita de ferramentas. Nós selecionamos algumas, só para dar uma luz para você, de repente, que não conhece, quero explorar, quero ver como funciona. E existem muitas outras que não foram criadas com a finalidade de ser um instrumento de avaliação. Mas, dependendo da tua estratégia, da maneira que você for trabalhar, ela vai alcançar esse objetivo. É o caso, inclusive, dessas que a gente está apresentando para você. Muitas dessas não foram criadas com esse objetivo, mas ela vai atingir esse objetivo, vai depender da maneira que você vai trabalhar com ela. Então, o que acontece? Eu vou propor para você o seguinte, para você pensar, para a gente fechar essa parte e já abrir o microfone daqui a pouco, para a gente terminar essa conversa de hoje. Então, o uso das avaliações online favorece a avaliação do conhecimento dos alunos. Além do quê? Da economia de tempo, materiais, o registro das notas, a elaboração mais rápida de relatórios analítico individual e da turma, a diversidade de questão e modelos de avaliação. Só que, diante disso, tem uma situação que vai ser crucial para que esse tipo de trabalho dê certo. E eu vou pedir para a Erika colocar aí para nós o próximo slide. Esse slide aí já é conhecido de vocês e eu peguei da aula que a professora Erika e Simone colocaram porque, na verdade, tudo vai depender desse primeiro passo, que seria o quê? O primeiro passo para incorporar o uso da tecnologia no seu processo avaliativo começa com o seu planejamento, professor. Então, eu trouxe até, inclusive, aquela frase, né, do Lewis Carroll, que diz, se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, na verdade, antes de eu definir qual é a ferramenta que eu vou utilizar, eu tenho que pensar qual é o objetivo, qual é o aprendizado que eu quero trabalhar, qual é a minha meta. Então, eu vou planejar de que forma eu vou trabalhar isso. E é nesse... Eu vou fazer o quê? Eu vou ver qual que é a função que vai ter avaliação dentro desse processo. E daí eu vou escolher qual instrumento desses muitos que existem tecnológicos que vão fazer o quê? Que vão fazer com que eu consiga trazer esse resultado de forma eficiente e eficaz. Muitas vezes a gente acha, essa ferramenta é super legal e começa pela escolha da ferramenta. Só que se eu não sei qual tipo de aprendizado eu estou trabalhando, qual é o objetivo, como que eu vou começar pela ferramenta? Então, na verdade, eu estou, como diria, né, uma expressão bem antiga, né? Eu estou começando o quê? Colocando o carro na frente dos bois. Então, na verdade, não vai conseguir, de alguma forma, trazer o resultado. E às vezes a gente pensa, isso daqui não é bom, essa ferramenta não me ajudou em nada. Mas, na verdade, às vezes é porque eu comecei de trás para frente. Então, o que acontece? Dentro dessas perspectivas, a gente tem que pensar assim, é necessário trilhar um caminho bem definido para que, desta forma, a escolha da ferramenta a ser utilizada alcance o objetivo. É preciso ter clareza das potencialidades e das limitações de cada ferramenta que se pretende utilizar, para que possam ser inseridas dentro dessa minha proposta de trabalho, dentro dessa minha prática. O papel do professor nunca vai ser substituído pela tecnologia. A tecnologia, ela agrega, nesse processo de personalização do ensino. Ela traz praticidade, potencializa a experimentação, traz agilidade aos processos, dentro de um monte de outros benefícios. Só que o que acontece? Não dá simplesmente para pegar uma ferramenta que eu trabalhava de forma presencial e jogar para o online, sem, não vou dar uma adaptada. Se de repente eu faço dessa forma,
ela talvez não vai me trazer o resultado verídico, ou ela talvez não vai me ajudar dentro disso. Então, esse processo de planejamento, de entender aonde eu quero chegar, vai fazer com que eu consiga colocar cada coisa no seu lugar e alcançar de forma eficiente o que eu pretendo. Então, o que acontece? A avaliação online está aí. O aprendizado online, ele está aí. Então, nós temos que tirar o melhor de tudo isso e entender que é necessário fazer transformações dentro da nossa prática para alcançar o resultado que realmente seja significativo para o nosso aluno. E agora eu quero, por favor, que a Eriquinha passe para o próximo slide, dentro dessa nossa conversa, e eu quero por favor, aí que as meninas conversem, né? Eu quero ouvir um pouquinho vocês, né? Você acredita que a tecnologia pode facilitar o seu trabalho no processo avaliativo? Dentro do teu trabalho, você acredita? Ah, Lília, eu acredito. Ah, eu não acredito, eu sou um pouco aversa à tecnologia em si, eu tenho um pouco de resistência. Ou então, por exemplo, eu estou agora experimentando isso, é uma novidade para mim e eu tenho tentado lidar com isso. Como você enxerga isso? É uma coisa que eu gostaria de ouvir um pouquinho para a gente trocar agora. Eu sei que às vezes no primeiro momento a gente fica um pouco com receio de se expor, mas assim, essa é uma conversa. Então eu preciso que você converse para que a gente consiga ter essa troca. Vou desligar o meu microfone e vou abrir para vocês, enfim, se posicionarem, conversarem e a gente poder ouvir um pouquinho. Por favor. Bom dia, meninas. Então, para mim, é tudo muito novo. Estou me apropriando desse uso constante da tecnologia, porque ter o caderno, anotar, o portfólio em mãos, para grifar, eu ainda tenho muito disso. Até a leitura online, para mim, é um desafio, porque eu quero ter o livro na mão, quero folhear, quero voltar. Então, é um desafio mesmo, e ela veio para ficar, então nós temos que nos apropriar. Então, constantemente eu falo, vou me apropriar dessa informação. Aprendi recentemente a subir tudo para a nuvem, fiquei super contente, porque eu ainda era daquele tempo do pendrive, você coloca tudo na pastinha, e nuvem para mim, até eu me apropriar, é tão simples, mas quando falou, coloca na nuvem, eu falei, gente, como assim colocar na nuvem? Eu vou me perder. E o meu filho sempre me ensinando, mas assim, enquanto eu não me apropriei, não ia. Aí eu peguei, sentei e falei, não, hoje eu vou me apropriar de como colocar na nuvem. Depois eu vi e falei, gente, como é fácil. Mas é assim uma resistência que nós temos, né? No começo, o novo assusta. O novo faz com que ou bloqueia, ou a gente paralisa um pouquinho. Mas quando há essa aceitação do desafio, eu vou me apropriar, eu consigo me apropriar disso, acredito que vamos evoluir muito, já estamos evoluindo muito na educação, e é daí para frente um avanço bem bacana. Mas eu confesso que eu tenho muita dificuldade na tecnologia em alguns sistemas. Obrigada. Quem mais, meninas, gostaria de compartilhar essas experiências aí? Como tem sido esse processo para você, né? Muito bacana esse relato. Li, acho que tem professoras digitando no chat. Assim que aparecer aqui, eu já te falo, tá? Meninas, realmente é um desafio mesmo, né? Porque eu acho que tira a gente um pouco desse lugar de comodismo mesmo. Toda mudança, ela gera um desconforto no início, né? Dá uma bagunçada. Você fala, mas eu já sabia tão bem, né? Mas eu acho assim que nem... É um desconforto no início, mas depois você consegue ver como a gente é capaz, né? Como a gente é capaz de
se reinventar. Isso é realmente uma coisa muito bacana. Mas alguém poderia compartilhar isso, a experiência, como tem sido para nós, todo esse movimento? Bom dia. Estão me ouvindo? É a Natália. Oi, Natália, sim. Eu estava escrevendo no chat, tudo bem, graças a Deus. Eu estava escrevendo no chat, mas é mais fácil falar mesmo, né? Às vezes é tanta coisa que demora tanto para escrever. As tecnologias, elas já vêm ajudando. Acho que a maioria dos professores das avaliações, principalmente nas sondagens matemáticas, por exemplo, né, em que a gente tem que usar o computador para elaborar as questões, a impressora para imprimir, né, e dar para eles fazerem. Mas com relação às tecnologias, assim, tanto em uso em casa como na escola, uma ideia ou uma opção que a gente tem feito também é os jogos do Word Wall, em que as crianças têm que colocar o nome e realizar o jogo, né? Eu acho que é muito mais válido na sala de aula, porque a gente consegue ver as crianças fazendo e auxiliá-las, e em casa nem sempre a gente sabe se é o aluno que está fazendo ou não, né? Com auxílio ou sem auxílio. Eu estou com uma sala de primeiro ano, e as professoras de alfabetização realizaram as sondagens de forma virtual, né, por videochamada, e em alguns casos foram muito válidas, porque os pais entenderam, né, o que é que nós estávamos fazendo, o que é que nós estávamos querendo. Então, tirando assim todas aquelas nuances, né, de questão do aluno não estar no ambiente escolar, estar no ambiente de lar, né, que é bem diferente para as crianças realizarem as sondagens, ter a cobrança dos pais, o medo de errar dos pais, que é muito diferente do medo de errar para o professor, né? Eles têm essa questão do familiar que dificulta muito, mesmo a gente conversando, a gente falando, às vezes os pais ficarem longe, é difícil, mas a gente sabe que é assim, que é um momento específico, né? E mesmo assim foi muito válido, foi muito legal, alguns casos foram muito positivos, outros não deram certo, mas é esperado também, né? Então, foram assim, experiências que valeram a pena, assim como o Google Forms, né? A gente está usando a plataforma do Google Sala de Aula na nossa escola, que também tem sido muito bacana. Algumas crianças, até de primeiro ano, elas mesmas já estão começando a tirar foto das atividades e postar na atividade que a gente manda. Então, elas também estão aprendendo a usar as tecnologias a favor da educação, né? Não estão só, agora só nesse momento de pandemia, minha mãe faz, meu pai faz para mim. Não, elas também estão começando a fazer sozinhas com autonomia. Isso está sendo muito bacana. Muito legal, hein? Muito legal, hein, Natália? Está sendo uma experiência bem interessante, né? E as crianças também, né? Tanto o professor como as crianças já estão, né? Muito gostoso, né? Que prática bacana. Muito legal. Mas alguém, gente, gostaria de compartilhar aí, enfim, eu sei que às vezes a gente fica um pouco com receio de se expor, enfim, mas na verdade eu acho que o relato de cada uma acaba enriquecendo até a nossa maneira de enxergar a situação e, enfim, a gente vai tirando algo para nós também, para nossa prática, isso é muito bacana, né? Lilian, a Rivânia, ela participou, né, contribuindo aqui no chat, e ela disse assim: eu acredito que é algo que agrega demais, só que sempre cai naquela questão de que não atende a todos, principalmente os mais carentes. Tem criança que me liga e fala que não tem internet em casa, mas gostaria muito de participar das aulas online. Essa parte é triste. Verdade, muito complicado mesmo, Rivânia, você tem razão. É uma realidade que a gente também não pode ignorar, né? Dizer que não existe. Infelizmente, tem muita gente que ainda não tem acesso, né? E é uma pena, porque, como se diz, né? Tá deixando a oportunidade de aprender e de se desenvolver, mas eu acho que é uma questão que as políticas públicas têm que ser voltadas também nesse sentido, né, gente? De atender cada vez mais, né, o aluno e oportunizar esses recursos, né, porque hoje em dia não dá para falar que é um luxo, né, a internet, o acesso à internet é um luxo, na verdade faz parte já, né, da nossa vida, tem coisa que a gente só resolve pela internet, né, então quer dizer,
Cada vez mais, como se diz, é que nem como um negócio de água e luz. Daqui a pouco a internet está assim, como serviço essencial, já é para nós, né? Tanto é que a gente está fazendo esse curso dessa forma, que se não fosse esse recurso, nós nem conseguiríamos fazer, né? Então, cada vez mais eu acredito que tem que popularizar mesmo para que todos tenham acesso, né? Agora, vamos ver, né? Vamos ver aí que coisas que vão ser desenvolvidas e que possibilidades vão ser apresentadas para nós. Mais alguém quer compartilhar? Nós vamos para o próximo slide. Quero dizer que tem sido muito bacana essas nossas conversas e eu acho que ela não tem um fim em si aqui, né? Ela vai acabar, de alguma forma, sempre potencializando novas discussões, inclusive no nosso grupo escolar, né? E o que é muito bacana isso, porque nós estamos nesse processo de aprendizado e ele não acaba aqui, né? Muito gostoso. Nós estamos na reta final. Eu sei que tem sido muito bacana essa conversa com uma avaliação, mas nós estamos na reta final. E para vocês que estão aí, como se diz, né, perseverando nesse processo, persevere mais um pouquinho, que só faltam 2 aulas para a gente concluir esse curso com êxito. Lá no ambiente virtual, como a Simone já disse no começo, a gente vai deixar a webconferência, agora de manhã gravada, para todo mundo poder assistir, e vamos deixar também a palestra, é uma palestra exclusiva que a professora, a doutora Eric Zednik, vai fazer para nós à tarde, olha que bacana, né? Sobre esse tema também, ela que tem publicado um livro também, que fala sobre, o título do livro dela a taxonomia das tecnologias digitais na educação, aporte à cultura digital na sala de aula. Então, a gente vai ouvir ela, e você que estava agora de manhã vai poder ouvir gravado também, que ela vai fazer com exclusividade para o nosso grupo. Quero dizer que foi um prazer conversar com vocês hoje, foi um privilégio ter esse tempinho juntos, enfim, e vamos caminhando aí para a reta final do curso. Desejo que vocês tenham uma boa semana, continuem se cuidando, consigam tomar logo a vacina, quem ainda não tomou, e que, né, seja uma ótima semana para todas nós, meninas. Obrigada pela companhia. Obrigada a vocês. Bom dia. Bom dia.